Se tem uma coisa que causaria estranheza em todos aqueles que viram por 4 anos consecutivos a imprensa descer a lenha no Bolsonaro por acusações infundadas, absurdas, seria a Folha de São Paulo, uma das maiores algozes de Bolsonaro, tecer críticas a Alexandre de Moraes em defesa de Bolsonaro. Dá um estranhamento, não dá? Uma estranheza, algo, um sentimento esquisito, não dá? Mas na verdade é isso que aconteceu. A gente sabe que, em regra, Globo News, Band, dentre outras, o que elas fazem? Elas chamam especialistas que pensam como eles para defender o ponto de vista deles. Então, com a Folha de São Paulo não seria diferente. Mas que cargas d'água a Folha de São Paulo fez ao defender nessa matéria aqui um especialista que critica Alexandre de Moraes em defesa de Bolsonaro? É estranho. E nós vamos ver a matéria aqui. Segundo a matéria da Folha, o uso de inquérito por Moraes pode anular a investigação contra Bolsonaro. Foi o que disse o presidente do IBCCRIM. Atuação do Supremo. O uso do inquérito das milícias digitais, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, para investigar o suposto esquema de fraude nos registros de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode, se provada a falta de conexão, colocar em xeque toda a apuração. A análise é feita pelo presidente do IBCCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, é o Renato Vieira, e ele afirma que usar o inquérito como um guarda-chuva faz com que a investigação perca o foco e gere desconfiança. A Folha de São Paulo já está começando a temer os poderes do Alexandre de Moraes. A base petista já começa a temer os poderes do Alexandre de Moraes. E agora, eles não têm outra alternativa, senão começar de leve a tecer críticas e chamar juristas contrários ao posicionamento do Alexandre de Moraes. Esse famoso inquérito das milícias digitais foi prorrogado agora por Alexandre de Moraes e ele dá uma super competência ao Alexandre de Moraes. Se tiver uma briga de vizinho e o vizinho for do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes fala que é competência do STF. Tem um cartão de vacina do Bolsonaro, que nem é mais presidente da República. E, em tese, não é papel do Supremo julgar. Ele traz para ele julgar. E isso aqui mostra que não há pertinência com a competência do Supremo. É o que diz o presidente da IBCRIM aqui, o Renato Vieira. Então, no final das contas, está tão escancarado os abusos utilizados pelo judiciário que até mídias tradicionais que outrora atacavam o Bolsonaro começaram a colocar o pé no freio e falar: olha, se a gente continuar do jeito que está, daqui a pouco se vira contra nós. E eles já sentiram. Eles viram Alexandre de Moraes violar o sigilo da fonte jornalística. Recuou, mas o fez. Eles viram o que fizeram com o Google, com o Telegram. Será que não vai bater na porta do jornalismo? Enfim, tudo isso é muito grave. E já que a gente está falando em coisas graves, eu vou trazer uma matéria para vocês aqui do Pleno News. E essa aqui é de causar preocupação, tá? Vamos lá. OMS alerta países: se preparem para a próxima pandemia. Se a gente já passou por uma pandemia, se já foi um caos, foi uma tragédia, perdemos pessoas queridas, cuidado, porque a OMS traz o pânico de volta à população. Em um alerta emitido na segunda-feira, o diretor da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, acho que é isso mesmo que fala, que nome estranho, mas é isso aqui, orientou outros países a realizarem as reformas necessárias para se preparar para a próxima pandemia. Ele se refere também ao compromisso de aumentar o financiamento para as agências de saúde da ONU, para que se tenha condições de fazer o enfrentamento de novas doenças. Então ele fez um alarde aqui dizendo que a Covid ela está evoluindo e que pode voltar com força como uma nova pandemia. No fundo do coração a gente torce para que eles estejam errados. A gente viu o desastre que foi essa pandemia, o caos que foi, sabe, algo sem precedentes. E a gente realmente, do fundo do coração,
espera que eles estejam equivocados nesse ponto, tá certo? Bora lá, mais uma matéria para vocês do Conexão Política. Lula sugere viagens internacionais a Geraldo Alckmin. Deveria o então vice-presidente Geraldo Alckmin sair de passeio igual Lula, gastando aí, conforme matéria publicada na Veja, 1,3 milhões de reais só em hospedagem na última viagem que ele fez a Portugal e Espanha? Matéria do Conexão Política. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, declarou em um evento em São Paulo, nesta sexta-feira, dia 26, que o seu vice, Geraldo Alckmin, deveria fazer mais viagens internacionais a partir do ano que vem. O petista sugeriu que em 2024 será a vez do ex-tucano vender projetos, especialmente nas áreas de indústria e comércio. Ano que vem é a sua vez de colocar o Brasil debaixo do braço, vendendo seus projetos que a gente tem, disse Lula a Alckmin. Pois é. Será? Lula já está de viagem marcada agora, talvez para o México. Prepara mais R$1 milhão para a gente gastar aí para bancar a turma do Lula lá no México. Enfim, esse governo, ele tem como característica os gastos exorbitantes, ele tem como característica investimentos que não retornam, ele tem como característica o uso e abuso do dinheiro público. E quem banca tudo isso é eu e você. Então, imagine Alckmin e Lula viajando ao mesmo tempo. 1 milhão para lá, 1 milhão para cá. Pois é, a gente que banca. Bora lá. Matéria importante aqui que eu trago para vocês do jornal O Globo, tá? Pelo menos uma boa notícia, se é que vai continuar assim. O valor da gasolina caiu pela terceira semana seguida nos postos, diz pesquisa da ANP. Os preços da gasolina e diesel tiveram nova queda nos postos de combustíveis nesta semana, de acordo com a pesquisa da Agência Nacional de Petróleo. Segundo a ANP, o valor médio do litro de gasolina comercializado nos postos caiu pela terceira semana seguida, de 5,46 para 5,26. É um recuo de 3,66%, é o menor patamar desde fevereiro deste ano. Enfim, a Globo aqui traz essa notícia, o Globo, falando que caiu nos postos de gasolina. Você viu algumas cenas teratológicas, grotescas, ridículas, de petistas aí jogando gasolina fora, comemorando que Lula é muito bom. Então, assim, é vexatório. Só que o que eles não te contam é que Lula reduziu, mas os estados já estão aí aumentando o ICMS, vão fazer a cobrança do ICMS e essa conta não vai durar por muito tempo. Foi só o suficiente para eles fazerem algumas matérias de jornais, pegarem alguns bobos que acreditam que a coisa está melhorando e logo o preço volta do jeito que era antes. Difícil de acreditar. Bora lá, pessoal. Vamos falar agora de CPMI. Dessa vez eu inverti o jogo, né? Falei depois da hora, né? Mas é o seguinte, essa é a relatora da CPMI, Elisiane Gama, que é parceira do Dino. A relatora da CPMI fala em caçar autores intelectuais do dia 8 de janeiro. Matéria do Conexão Brasília. A senadora Elisiane Gama foi escolhida como relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre os ataques do dia 8 de janeiro em Brasília. Ao falar sobre o plano de trabalho de colegiado, ela tem dito que pretende responsabilizar autores intelectuais dos episódios da invasão e vandalismo contra prédios públicos na capital federal. Com essa estratégia, a intenção da congressista é muito clara: blindar o governo federal e, especialmente, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, de quem é próxima. E, infelizmente, a gente entende e percebe que o foco da CPMI e da relatora da CPMI é isso. Para tanto, os opositores, a oposição, que é a base da direita, vai fazer um relatório paralelo que é totalmente incomum dentro da Câmara dos Deputados, não tem previsão regimental, deixando bem claro para vocês, mas eles vão fazer um relatório paralelo para tentar convencer os demais deputados, diga-se, a maioria, deputados e senadores, a maioria da base do governo e alguns do Centrão, tentá-los convencer que a responsabilidade é do governo Lula. Eu já disse para vocês alguns pontos, tá? E aqui, não querendo ser pessimista, mas sendo realista.
Mesmo que se prove as maiores atrocidades nessa CPMI por parte do governo Lula, isso não será acatado nem pelo Congresso e nem pelo Judiciário. Para Lula ser responsabilizado, tem que ser um impacto tão grande, tem que ser uma bomba tão grande que não exista como ele se esquivar. Tem que ter um documento, uma mensagem, um áudio vazado, uma gravação que mostra ou que já estava pronto a minuta de interferência no Distrito Federal. Tem que mostrar que Lula, Dino sabiam. Tem que ser alguma coisa assim tão escancarada para isso chegar aos holofotes da mídia, para isso chegar até o povo, para que não sobre mais dúvidas para que a coisa aconteça. É como, por exemplo, o quanto Lula correu da CPMI. Só que aí, a hora que vazou algo tão escancarado como as imagens do general G. Dias, a CPI teve que ser instaurada. Tem que ser algo tão bombástico quanto isso para ter alguma repercussão jurídica. Mas, enfim, no máximo, ainda que não tenha repercussão jurídica que esperemos, no final das contas, vai trazer luz aos olhos da população que quer saber o que aconteceu. Quem é oposição a Lula ou quem ficou na dúvida vai saber, vai trazer provas e vai mostrar realmente o que aconteceu nos atos do dia 8 de janeiro. Tá certo? Espero que você tenha gostado do nosso editorial. É sempre um prazer poder estar aqui com você, trazendo mais comentários. Que Deus abençoe muito esse seu final de sábado, trazendo muitas bênçãos para você. Amanhã, domingo, a gente está aqui a partir das 9 horas em mais um editorial para você. Deus te abençoe. Te vejo no próximo vídeo.